Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à segunda edição da Semana da Diversidade, uma realização da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, Rondônia e Acre, que nessa edição chama a atenção para a necessidade de celebrar, proteger e valorizar a diversidade sexual e de gênero. Esse evento busca ampliar o debate e a conscientização de temas ainda sensíveis na sociedade contemporânea, por meio da promoção de palestras sobre as conquistas e desafios em torno da diversidade sexual e de gênero. A temática perpassa as diversas áreas do judiciário: família, infância e juventude, violência doméstica e familiar contra a mulher, medidas e penas alternativas, saúde do trabalhador. O evento integra o conjunto de iniciativas realizadas pelo Poder Judiciário voltadas à ampliação do debate acerca da diversidade e inclusão e pretende lançar novos olhares para o sistema de justiça. Para os operadores do direito, o evento contribuirá para o exercício da prestação jurisdicional especializada na perspectiva da diversidade, de gênero e suas interseccionalidades. A atividade está ainda alinhada aos objetivos da Política de Diversidade de Gênero-Raça, assinada conjuntamente com o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e o Ministério Público do Estado de Rondônia, e a Política de Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho da 14ª Região. Informamos que, em atenção à política de acessibilidade e inclusão, esse evento será transmitido ao vivo com tradução e interpretação na língua brasileira de sinais, Libras. Queremos cumprimentar a todos que nos acompanham, que nos assistem pelo canal da Escola Judicial do TRT14 no YouTube. Senhoras e senhores, compõem o dispositivo virtual de autoridades a excelentíssima senhora presidente do Tribunal Regional do Trabalho 14ª Região e diretora da Escola Judicial EJURI 14, desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima. Queremos registrar e agradecer aos membros e servidores do Poder Judiciário e sociedade civil que nos acompanham nesse momento virtualmente. Ouviremos agora a excelentíssima senhora presidente do TRT 14 e diretora da Escola Judicial EJURI 14, desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima. Muito obrigada, Diel. Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria no coração que anunciamos a abertura da segunda edição da semana que celebra a diversidade, o amor, a pluralidade e o respeito. Uma semana que, tristemente, coincide com relatos dolorosos da jovem atriz Clara Castanho, violentada física e psicologicamente, da superação pela atual composição da Suprema Corte norte-americana, de um caso que é um precedente histórico com mais de 50 anos de vigência, a demonstrar mais uma vez que eventos deste jaez são necessários e oportunos para a conscientização, para a informação e, sobretudo, para a promoção da inclusão, da liberdade de ser e estar, do respeito e da diversidade. Se olharmos com profundidade os elementos da natureza, enxergaremos neles a essência da diversidade. As flores, as árvores, os rios e afluentes, a fauna e a humanidade, todos diferentes. A natureza não tem rótulos. Por qual razão, então, o ser humano teria? Qual a graça, né?
E quão sem graça seria o mundo se padronizado fosse de um só tom, de um só formato, tamanho e comprimento. A beleza jaz na multiplicidade de cores, nos diversos jeitos e trejeitos da existência humana. Como bem diz Quintana em seus versos. Por que prender a vida em conceitos e normas? O belo e o feio, o bom e o mal, dor e prazer, tudo, afinal, são formas e não degraus do ser. Somos todos humanos e essa condição já basta em si e per si, para que o respeito e o amor sejam diuturnamente cultivados. Somos, nas palavras de Sônia Nogueira, abro aspas, Brasil de colorido intenso, vibrante, dos povos variados fiéis às raças, branco, preto, mulato, pardo, amante. Trouxe em cada cultura saber e graça. Fecho aspas. Somos um caldo de cores, origens e raças. Somos diversos e, ao mesmo tempo, iguais em direito e dignidade. Por isso, a pergunta: você me aceita? Da forma como sou? Do jeito que me visto? Do modo como falo e como me comporto? Da forma como existo e me faço apresentar neste mundo? Eu lhe digo, não só lhe aceito, mas com todo o meu respeito. Pois, como bem alerta Karnal, abro aspas, a não aceitação das diferenças torna o mundo um lugar horrível. Quem aceita isso é civilizado. Quem não aceita, isso é bárbaro. Pode falar 10 línguas, continuará sendo um bárbaro. Fecho aspas. Façamos, então, desta oportunidade, um encontro, uma opção. Optemos pela tolerância ao invés da barbárie, pela informação ao invés da desinformação, pela paz ao invés da guerra. O mundo já conta com suas grandes dores e cicatrizes. Sejamos a cura e não o mal. Sejamos a lâmpada e não a sombra. Sejamos humanos no seu mais puro significado. A partir desta opção, o mundo terá uma nova rotação. E como diz a poetisa Virgínia, faltará tinta no dia que o céu for livre para todos os seres, o que são, cobertos pelo sol, sem nenhum tipo de opressão. E essa mudança começa aqui, neste espaço, nesta hora, nesta semana que celebra a vida e toda a sua inexorabilidade. Celebremos a diversidade, cultivemos o amor, amanemos a dor. Por isso, registramos nossos agradecimentos a esta audiência que, por ocasião da inscrição, fez a opção pelo fim da opressão. Aos palestrantes que fizeram a opção de compartilhar informação e conscientização. A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região e seus servidores e servidoras, magistrados e magistradas, a todos os colaboradores que fizeram a opção pela transformação e pela inclusão.
que essa semana reflita as cores do arco-íris, a ganhar o céu e os arranha-céus. Afinal de contas, a vida é repleta e o olhar do poeta percebe a sua presença, o toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença. Lenine. Um brinde à diferença. Um brinde à diversidade. Um brinde à esperança. E a nossa solidariedade a todos que choram, a todos que lutam, aos que sofrem e guardam as marcas do preconceito. Sua luta é também nossa luta. Gratidão aos servidores da Escola Judicial, à vice-diretora, a todos que contribuíram para este grandioso evento. Gratidão a todos pela presença. Muito obrigada. Ainda que virtual a presença, mas hoje é esse caminho híbrido que nós trilhamos. Obrigado, desembargadora Maria Cesarinide de Souza Lima, presidente do TRT-14 e diretora da Escola Judicial do Júri 14. Dando continuidade, convidamos a nossa primeira atração cultural dessa edição da Semana da Diversidade, o cantor Rafael Horta, acompanhado pela violonista Bianca Godoy. Nascido no interior de São Paulo, Rafael Horta é jornalista, produtor cultural e cantor desde o ano 2000. Durante 9 anos, integrou o grupo vocal Eco, com o qual se apresentou em sescs, festivais e programas de TV. Em 2018, lançou seu projeto de estreia como cantor solo, Agora é Isso. E, recentemente, lançou seu single Partículas de Amor. Todos os trabalhos estão disponíveis nos serviços de streaming. Essa apresentação tem patrocínio do Sicoob Crediforte. Com vocês, Rafael Horta. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite e vamos de música. Bora. Tantas vezes eu soltei foguete, imaginando que você já vinha, ficava cá no meu canto calado, ouvindo a barulheira que a saudade tinha. Tantas vezes eu soltei foguete, imaginando que você já vinha, ficava cá no meu canto calado, ouvindo a barulheira que a saudade tinha. É como disse João Cabral de Melo Neto, um galo sozinho não tece uma manhã. Senti na pele a mão do seu afeto, quando escutei o canto de Acauã. A brisa veio feito cana mole, doce me roubou um beijo, flor de querer bem. Tanta lembrança esse carinho trouxe, um beijo vale pelo que contém. Tantas vezes eu soltei foguete, imaginando que você já vinha, ficava cá no meu canto calado, ouvindo a barulheira que a saudade tinha. Tirei a renda da naftalina, fui cama, cobri mesa, fiz uma cortina, varri a casa com vassoura fina, amei rede na varanda, enfeitada com bonina. Você chegou no miudar do dia, eu nunca mais senti tanta alegria. Se eu soubesse, soltava foguete, acendi uma fogueira, enchi o céu de balão. Nosso amor é tão bonito, tão sincero, feito festa de São João. Nosso amor é tão bonito, tão sincero, feito festa de São João. Obrigado. Vamos lá de próximo. O que vão dizer de nós, seus pais, Deus e coisas tais, quando ouvirem rumores do nosso amor?
Baby, eu já cansei de me esconder entre olhares e sussurros com você. Somos dois homens e nada mais. Eles não vão vencer, baby, nada a dizer em vão. Antes dessa noite acabar, cante comigo a nossa canção. E flutuar, flutuar. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. E flutuar, flutuar. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Entre conversas soltas pelo chão, teu corpo teso, duro são, e o teu cheiro que ainda ficou na minha mão. Um novo tempo há de vencer, para que a gente possa florescer e, baby, amar, amar sem temer. Eles não vão vencer, baby, nada a dizer em vão. Antes dessa noite acabar, cante comigo a nossa canção. E flutuar, flutuar. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. E flutuar, flutuar. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Como amar, como amar. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Como amar, como amar. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Como amar, como amar. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Aê, valeu. Obrigado, Rafa. Muito obrigado, gente. Valeu, Obrigado gente. pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Valeu. Beijo. Muito obrigado. Acompanhamos a apresentação do jornalista, produtor cultural e cantor Rafael Horta. Mais uma vez, os nossos agradecimentos. E essa apresentação teve o patrocínio do Cicobi Credjur. Todos que nos acompanham, senhoras e senhores, convidamos nesse momento para a abertura dos trabalhos com a palestra com o tema Gênero como Conceito Teórico, Ético e Político, o docente Rafael Cavalheiro. Para mediar os debates, convidamos a servidora do TRT, da 14ª Região, Miriam Ribeiro de Queiroz. Miriam. Obrigada. Boa tarde a todos, né? E continuemos brindando a diversidade, né? Como bem disse a nossa presidente, doutora Cesarineide, né? Trazendo agora o psicólogo Rafael Cavalheiro Neves, né? Que vai nos brindar com essa palestra falando sobre gênero como conceito teórico, ético e político. Bem-vindo, Rafael. Vou falar um pouco aqui sobre o currículo do Rafael, nosso palestrante. Ele é doutorando em teoria psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e doutorando em psicologia social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ele ainda é mestre em psicanálise clínica e cultura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde teve a sua formação como psicólogo.
Rafael tem como principal área de interesse os estudos de gênero e psicanálise, com enfoque nos temas gênero e infância, estudos queer, teoria e clínica psicanalítica e psicanálise contemporânea. A palavra é sua, Rafael. Obrigado, Miriam. Vocês me escutam bem? Sim? Então, eu queria agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje, enaltecer aí a iniciativa pela organização do evento e agradecer ao Ariel, que foi com quem eu tive o contato mais próximo para organizar aqui a fala. Bom, eu, como um acadêmico, né, um psicanalista acadêmico, eu preparei uns slides, assim, mas eles são mais ilustrativos, tá? A minha ideia um pouco hoje com vocês, eu vou começar só contando um pouco do meu percurso de pesquisa, para depois a gente começar a falar do gênero propriamente dito, assim. Então, eu sou psicanalista e a gente criou dentro da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, né? A gente criou um núcleo de gênero e sexualidade em 2015 e desde então a gente tem trabalhado com esses temas, né, relacionados à diversidade sexual e de gênero, acolhendo pessoas em situação de vulnerabilidade social, né, especialmente população trans e travesti, que podem procurar, então, a clínica escola, né, da universidade, que oferece atendimento gratuito ou a baixíssimo custo. Então, a partir dali, né, eu já me interessava um pouco por todo esse debate de gênero, por pensar um pouco nessas situações de extrema vulnerabilidade, como que a gente poderia fazer a psicanálise trabalhar, né, a partir disso, saindo um pouco desse lugar hegemônico da psicanálise, né, que é da clínica, apesar de também fazer isso, né, acho que é importante a gente estar um pouco nesse entrelaçamento entre o social e o político, assim, né, a dimensão clínica contempla tudo isso. Então, meu trabalho está um pouco associado a isso. Atualmente, eu tenho pesquisado um pouco esse debate sobre a infância e gênero, né, e como que esse debate comparece dentro de diversos projetos políticos no Brasil, usando diferentes referenciais, né, tanto da psicanálise quanto da ciência política, para pensar, enfim, né, o que acho que essa é uma discussão bem interessante, na verdade, para se ter. Normalmente estou acostumado a falar para psicanalistas, né, ou para o pessoal da universidade. Acho que é super importante ter esse debate aqui com, né, juiz, juíza, desembargador, analista. Eu acho que vocês fazem as coisas, operacionalizam um pouco muitas coisas que eu estudo, assim, né, e a gente acaba operacionalizando isso na clínica, né, num viés mais individual. Esse conceito de norma, por exemplo, é um conceito que eu trabalho muito a partir de um referencial pós-estruturalista, mas que dentro do direito tem outra concepção, né? Enfim, acho que pode ser bem legal a gente falar sobre isso hoje. Então, tá, acho que dada essa apresentação, o que eu pensei em compartilhar com vocês hoje? Um pouco pegar o conceito de gênero, mostrar como que ele vai aparecendo ao longo da história, com as principais referências, né? Acho que como é uma semana para falar sobre diversidade, eu pensei que o gênero, na verdade, ele é um conceito guarda-chuva, onde ele vai dar conta de discutir vários outros termos, né, que têm aparecido cada vez mais na cultura e na sociedade de forma geral, como heteronormatividade, heterossexualidade compulsória, cisgeneridade, transidentidades, conceitos que às vezes ficam meio perdidos, mas que eu acho que a gente pode tentar um pouco discriminar eles, né, no sentido de ir depurando um pouquinho melhor. E eu acho que isso passa por uma análise talvez histórica, né? O meu ponto de partida vai ser esse, e quero chegar nos autores mais contemporâneos, né? Nos autores e autoras mais contemporâneos, que debatem algumas ideias, como a ideia de performatividade de gênero, por exemplo, que eu acho que é uma ideia que juridicamente poderia ser interessante, assim, de abrir para uma conversa. Eu espero que não fique muito maçante para vocês, mas eu vou tentar ao máximo que as coisas, né, se encadeiem aqui de um jeito mais legal. Estão vendo a tela? Vocês vão ter que fazer sim ou não com a mão, porque eu não vejo mais vocês, tá? Pera aí. Foi. Dá para ver? Sim? Tá. Então, eu botei esse título aqui do gênero como uma encruzilhada entre ciência e política, né? Claro que meu foco... Peraí. Eu não sei como é que passa. Ah, sim. Então, uma das perguntas que vão me guiar aqui é como a psicanálise e o feminismo usaram o conceito de gênero ao longo da história, né? Por que eu estou trazendo esses dois referenciais, né? Porque vai ser dentro do debate feminista, né, que vai surgir todo o debate de gênero,
né, no início da década de 50, ele vai surgir assim concomitante, né, dentro da psicanálise, da psiquiatria, com alguns pesquisadores, como John Money, por exemplo, Robert Stoller, que vão estar trabalhando com bebês intersexuais, com bebês transexuais, com crianças, né, e adultos trans, para tentar pensar um pouco nesse certo descompasso aqui, né, entre aquilo que se acredita ser unicamente dos processos biológicos, como o sexo biológico, e o gênero, né, que vai aparecer nesse primeiro momento como aquilo mais ligado ao campo sociocultural, né? Depois eu vou mostrar algumas outras leituras, né, que a gente pode fazer sobre isso. E dentro do movimento feminista, o conceito de gênero ele é super importante, né? Porque vai ser a primeira forma lá, tem uma autora que chama Gayle Rubin, que é uma antropóloga norte-americana, né? Que vai apontar um pouco para uma análise histórica de como as mulheres são, dentro das sociedades patriarcais, sempre acabam ocupando um lugar de submissão, né? Eu acho que isso é legal da gente ver historicamente, acho que esse debate não está amplamente resolvido, né? Acho que a desembargadora fez a fala inicial ali apontando para os recentes acontecimentos, né, que se deram aqui no Brasil, que são absolutamente chocantes. E acho que isso diz, né, da importância da gente estar discutindo esses temas, esses conceitos, e de ver o tipo de tratamento, o tipo de linchamento, né, como que isso acontece num nível simbólico maior com essas pessoas que são violentadas e ainda têm suas decisões, né, amplamente questionadas ou até mesmo invalidadas. Eu acho que a gente sempre pode usar o gênero como uma ferramenta analítica, né, para pensar um pouco nesse debate. Bom, aqui tem uma genealogia com alguns autores e autoras que eu vou passar na minha fala hoje. O John Money, né, que eu falei para vocês, o Robert Stoller, que são... O John Money é psicólogo, o Stoller é psicanalista, a Gayle Rubin, que é uma das primeiras feministas, né, a falar sobre gênero, Foucault, a Adrienne Rich, a John Scott, para a gente chegar na Butler e no Paul Preciado, que são esses autores mais contemporâneos. Então, o John Money, né, que tem a capinha do livro dele, ele, então, é considerado o primeiro teórico, né, a usar a expressão gênero para tentar estabelecer uma diferença, né, entre o dito sexo psicológico e o sexo anatômico, tá? Então, ele vai pensar a formação da identidade sexual para além unicamente do aspecto biológico, né, atribuindo as experiências de sociabilidade e criação a partir do status homem e mulher. Bom, aqui a gente está na década de 50 ainda, então é um esforço importante, né? Alguns autores mais contemporâneos vão falar que é mais ou menos na década de 50, ali na década de 60, que a medicina, né, o saber médico, ele se depara com uma pluralidade dos corpos, né? O que eu quero dizer com isso? Que as formas que a gente tinha de atribuir um sexo homem, mulher, eles estavam pautados, né, macho e fêmea, eles estavam pautados em critérios mais óticos, né, pela visão ali da diferença anatômica entre os dois sexos. Mas os bebês intersexuais, por exemplo, que nascem com aquilo que se convencionou chamar de genitália ambígua, ou crianças que são XX e pertencem ao gênero masculino ou feminino, frustrando um pouco essa ideia, né, cromossômica de que um cromossomo vai designar, de fato, um sexo especificamente. Isso começa a aparecer, e então esses autores começam a se dar conta que tem alguma coisa para além, né, do fato biológico em si, que tem uma certa dimensão que é como que tu sente aquilo para além daquilo que foi designado no teu nascimento, né? Então, o Money, ele está muito inserido dentro desse modelo, assim, construtivista, que a gente chama, né? Que é uma certa ideia que existe uma separação muito marcada entre sexo e gênero, onde, de fato, o sexo está puramente ligado ao campo do biológico, né? Que vai ser uma forma de compreender o gênero que vai vigorar até hoje, por exemplo, e que o gênero, então, seria a mera expressão cultural disso, tá? Bom, essa é uma leitura possível, né? Ele vai dizer aqui, por exemplo, que um papel de gênero não é estabelecido no nascimento, mas é construído cumulativamente através de experiências confrontadas e negociadas. Resumindo, um papel de gênero é estabelecido de maneira muito similar a uma língua nativa. Tem uma certa ideia, né, essa ideia do papel de gênero, né, do gender role, baseada muito nessa questão mais comportamental mesmo, né? Dentro da psicanálise, por exemplo, não sei o quanto vocês são familiarizados ou não com a psicanálise, mas a psicanálise vai trabalhar com essa ideia do inconsciente, né?
O inconsciente vai reger os nossos processos psíquicos, as nossas escolhas, né? Aquela clássica questão, por que eu sempre me relaciono com pessoas de determinado jeito, ou que fazem tal e tal coisa comigo. Então, tem uma dimensão que nos escapa, né? Que a gente não consegue acessar ela, assim, logo de cara. Então, a crítica, por exemplo, que alguns autores da psicanálise vão fazer, né? Que eu me incluo, a esse modelo do John Money, por exemplo, é essa, né? Que por mais que a gente possa aprender ou assimilar um comportamento, nunca é ipsis literis, né? Não é eu só vejo, eu copio, né? Sempre tem uma dimensão que fica um pouco uma dimensão enigmática disso, né? Tem um autor na psicanálise que se chama Jean Laplanche e ele tem essa teoria, né? Ele vai falar de mensagens enigmáticas que os pais, né, nos cuidados parentais, né, que eles dispensam a criança, né, para a própria necessidade de continuidade, né? Porque o bebê humano é o mamífero mais dependente de todos, que sempre tem alguma coisa que, por mais que ela seja dita, ela é como se ela entrasse na cabeça da criança e precisasse, ao longo do tempo, ser traduzida. Né? Não sei se isso faz sentido para vocês, depois a gente pode conversar, mas tem um pouco essa ideia, né? Que tu passa uma coisa, mas tu não passa exatamente só aquela coisa, né? Às vezes, quando a gente está abraçando ou tocando alguém, a pessoa pode dizer que tá bem, daí tu toca e tu percebe alguma coisa. Tem alguma coisa, né, para além do que é dito, para além da linguagem, né, que é esse modelo aqui que eu tô tentando trazer para vocês, né, para uma certa diferenciação aí dessa aprendizagem pura. Bom, aí depois a gente tem o Robert Stoller, né, a gente está na década de 60, e vai propor uma teoria, né, a partir de pacientes transexuais e suas famílias. Ele vai pensar a pessoa trans como órfão de investimento alheio, né? Essa é uma teoria que hoje em dia é bastante questionável, mas é importante, assim, porque é um momento, de fato, onde essas pessoas são escutadas pela primeira vez, talvez, né? E enfim, se pensa e se teoriza. Então, ele postula a teoria dele a partir do contato com pacientes transexuais e seus familiares, e ele foi responsável pela noção de imprinting, né? Onde afirmava que a identidade de gênero é fruto de uma identificação precoce com a mãe, avaliando casos de mulheres trans e travestis. Esse imprinting, na teoria de Stoller, ele ocorre antes da existência de um eu que seja capaz de desejar um objeto. Aqui eu estou trazendo isso, tá? Porque acho que é importante, né, quando a gente trabalha com gênero hoje, e por isso que eu já falei de antemão ali, dessa ideia do conceito de norma, né? Do quanto esse conceito de norma ele é importante para a psicanálise, acho que no meio jurídico também, porque a gente sempre tem uma teoria, por mais que a gente ache que não trabalhe com gênero, ou que a gente não necessariamente discuta gênero, ou ache que o gênero é uma ideologia, sempre existem pressupostos generificados na nossa teoria, né? Que vão nos dizer como que a gente acha que uma pessoa se constitui homem ou mulher, ou uma pessoa não binária, por exemplo. Então, essa teoria do Stoller, ele vai postular essa ideia de um transexual primário, porque ele vai estar inserido numa lógica familista, né? Ele acredita que um pai ausente, excessivamente ausente, uma mãe excessivamente presente, que é incapaz de romper essa simbiose, né, esperada no nascimento, pode produzir, né, pessoas de um determinado jeito. Eu acho que isso aqui é bem importante da gente falar, especialmente, né, que a gente está no Brasil, assim, em 2022, onde muitas mães solos criam seus filhos com diversas formas, né? Eu estou pensando num trabalho comunitário que eu fiz no Rio de Janeiro também, quando eu estava morando lá na época do doutorado. Bom, ainda estou fazendo, mas quando eu fui para lá no início, de Mães da Maré, né, onde os maridos tinham sido assassinados ou não estavam disponíveis, e elas criaram uma rede de cuidado, de acolhimento, onde essas crianças são criadas de uma forma mais comunitária, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque dentro dessas teorias psicanalíticas e de uma certa leitura do gênero, a coisa está muito associada, né? Esse binômio pai-paternidade e mãe-maternidade. Não que isso não exista, claro, mas talvez seja importante a gente poder tensionar um pouco isso e tentar entender o que a gente está dizendo quando a gente está fixando essas figuras em um cuidador ou em outro, né? O que pode permitir, né, esse tipo de leitura, por exemplo. A gente, então, achar que por uma família ter um pai ausente ou uma mãe excessivamente próxima, ou o contrário, que isso pode significar um certo problema para o desenvolvimento, né? E dentro da psicanálise, a gente sempre se coloca com uma posição bastante cautelosa, né, em relação a isso, por mais que o Stoller seja psicanalista, né? Porque a gente não pode partir do pressuposto que, né, a gente está falando de diversidade aqui, que uma diversidade na construção de uma família ou que uma diversidade de gênero, por exemplo, ela necessariamente está atrelada a uma ideia de patologia ou déficit, né? Eu acho que isso é muito... A gente precisa estar muito atento, né? Porque a gente aprende esse modelo, né?
é um modelo que ainda rege a sociedade, é um modelo que a gente é transmitido, né, hegemonicamente. As crianças são frutos de um pai homem e uma mãe mulher. Claro que as configurações familiares são múltiplas, mas talvez poder, de fato, abarcar, né, e pensar, assim, de uma forma mais insaturada, né, de como a gente pode ouvir essas pessoas ou dar sentido a esses processos de subjetivação, né, considerando justamente a pluralidade que a gente tem, né, de apresentações familiares. Acho que esse debate todo tem mudado. Um dos meus focos de pesquisa no mestrado também foi o trabalho com crianças, filhas de casais, né, homossexuais, lésbicas, trans, enfim, né, dentro da sigla LGBTQ e AP+. Então, a literatura, né, ao longo do tempo, assim, a literatura mais antiga sobre isso, né, dentro da psicanálise, por exemplo, é uma leitura que tem um viés mais patologizante, né, de achar que por ser filho de 2 homens ou de 2 mulheres, isso pode vir a provocar um certo tipo de distúrbio no desenvolvimento que não se, né, porque de fato isso não se comprova com os achados das literaturas e dos papers mais recentes. Então, é por isso que eu estou falando, né? Porque acho que é muito fácil cair nesse lugar já de uma leitura em série, ou de que as coisas têm que ser assim, ou que se a gente mudar as variáveis de uma constituição familiar, isso vai dar problema, né? Eu acho que isso aparece muito nitidamente no debate político, por exemplo, né? Em algumas defesas de posições de que a família tem que ser constituída de determinada forma. Bom, passando para... Tá indo rápido, tá dando para acompanhar, às vezes eu me empolgo, falo rápido demais. Bom, então a gente tem a Gayle Rubin. Aqui eu botei a capinha do livro dela, Políticas do Sexo. Foi um livro que, na verdade, são 2 trabalhos dela que foram traduzidos pela editora Ubu em 2017, se eu não me engano, é bem recente. A gente é bem carente aqui no Brasil, né, de traduções assim boas e sistemáticas da literatura sobre esse tema, né? Mas dos últimos anos para cá, dos últimos 5, 6 anos para cá, teve um boom assim de tradução que é bastante importante. Então, nesse livro, né, no Políticas do Sexo, vai ter um artigo muito clássico da Gayle Rubin, que se chama O Tráfico de Mulheres. E a Gayle Rubin, então, ela é uma antropóloga que em 1975 ela publica esse trabalho, né, O Tráfico de Mulheres, e ela vai inaugurar, então, o conceito de gênero dentro da teoria feminista. E ela vai trazer uma leitura, assim, que na época pareceu bastante improvável, né, de cruzar 2 autores, né, que é o Freud, que é o pai da psicanálise, e o Lévi-Strauss, né, que é considerado o pai do estruturalismo, para ilustrar como que há uma certa domesticação das mulheres, né, e como que isso é naturalizada no trabalho desses 2 autores, né? O Freud, enfim, por mais que tenha sido muito genial, né, na criação assim de uma teoria e de uma prática, né, que deu conta de ouvir, né, a psicanálise se funda na escuta das mulheres histéricas, né, que padeciam na virada do século XIX para o XX, com manifestações corporais severas por de fato não serem escutadas, né? Elas eram medicamentalizadas, elas sofriam diversos tipos de abusos e sanções familiares. E o Freud, então, né, e vários outros autores que trabalharam com ele, de fato vão ouvir essas pessoas, né? Por isso que talvez quem já conhece um pouquinho de psicanálise ouviu aquela clássica, a psicanálise é a cura pela fala, né? O talking cure, que é a paciente do Freud, uma das primeiras pacientes do Freud, que chama Ana O, que começa a falar, o Freud começa a tentar, né, fazer ali a pesquisa médica, e ela pede então que o Freud fique quieto, né? E que o Freud a escute de fato. Então, eu acho que isso é muito o sintoma de uma época onde as mulheres não eram escutadas, né? Elas eram medicamentalizadas, elas eram, né, colocadas em um outro espaço dentro da esfera familiar unicamente, não tinham outras possibilidades. Então, dentro dessa Viena burguesa, o Freud faz uma série de postulações, né, bastante assim, hoje em dia que não fazem sentido pra gente, né? É muito bom, a gente tá vendo tem um monte de juiz aqui e tal para provar de fato que essas ideias de inveja do pênis e tudo isso que o Freud falava, isso aí ficou, né? Isso tem que ficar no tempo e no espaço. Mas dentro da estruturação da teoria dele, aquilo fazia sentido, né? Quando ele vai falar da inveja do pênis, ou ele vai falar que a moral das mulheres é inferior, assim, de forma alguma querendo passar pano para o Freud, mas faz um certo sentido considerando que, né, muitas delas queriam exercer diversas profissões e não podiam por uma sanção social, né? Então tem alguma coisa aí que hoje não faz mais sentido para gente. Mas
né? Quer dizer, aqui, né, no Ocidente, em alguns lugares do Ocidente. Enfim, então, a Gaye Rubin, ela vai fazer uma análise crítica dos sistemas de parentesco, né? Ela vai compreender eles como uma rede de arranjos que vão traduzir a sexualidade biológica em atividade humana, e ela é desigualmente distribuída. O que ela tá... Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Ah, tá, do sistema sexo-gênero. O que ela está fazendo aqui? Ela está pegando, ela está criticando essa leitura do Lévi-Strauss, tá? O Lévi-Strauss, esse autor estruturalista, que ele tem uma teoria de como há uma passagem da natureza para a cultura, né? Então ele vai aderir a essa hipótese, né, psicanalítica, que a transição da natureza para a cultura se dá através do tabu do incesto, né, que é um pressuposto básico da teoria psicanalítica, mas como que isso opera na teoria do Lévi-Strauss, né? Através de, ele vai supor a ideia de clãs, né, de clãs compostos por diversas pessoas, mas que a continuidade da espécie, a forma como esses clãs vão funcionar, partem de uma exigência de exogamia, né? E a mulher, então, ocupa esse lugar de troca, né? A mulher é trocada de um clã para o outro, de forma que ela não possa, né, reproduzir com aquele núcleo familiar e só com o outro núcleo. E o que a Gaye Rubin vai fazer de uma forma muito sagaz aí? Ela vai entender justamente isso, né? Que a mulher, dentro dessas sociedades, ela só assume um lugar como lugar de valor e de troca, né? Que ela não assume um estatuto de sujeito, né? Capaz de reger os seus próprios direitos ou suas próprias condições. Então, na década de 70, né? Isso é uma análise assim muito precisa, né? E uma crítica muito contundente à teoria desses dois autores, que acho que abre assim uma gama de possibilidades para que outras autoras possam desenvolver, né? Outras questões a partir disso. Então, ela vai dizer, né? Ela vai produzir esse conceito, né, esse sistema sexo-gênero, mostrando, né, que as mulheres acabam ocupando esse lugar de submissão, assim, e vai tentar oferecer possibilidades para que isso possa, né, ser subvertido. Então, ela vai falar que é uma reflexão crítica sobre como a sexualidade é transformada em processos de enculturação, refere-se como o domínio do masculino é transmitido a partir de um suposto saber biológico. Bom, aí a gente tá... Eu tô fazendo, assim, só um pupurri, tá? Falando, assim, barateando a leitura dos autores, mas só pra gente poder falar um pouquinho de cada, né? Aqui tem o Foucault, então, né? O Michel Foucault, que é um filósofo, assim, muito importante, né? Para psicanálise, para psicologia. Aqui tem a capa do primeiro volume da História da Sexualidade, né? O primeiro de 4, que é um trabalho, assim, muito paradigmático na obra dele. E o Foucault, então, né, foi um filósofo que se interessou em compreender a relação do assujeitamento pela via da sexualidade em relação às diferentes instituições sociais, né, como a medicina, o direito, a psicanálise. O Foucault, né, tem essa teoria, então, do assujeitamento, que é um pouco de tentar explicar como que uma pessoa se torna sujeito no mundo, né? Então ele vai dizer que no primeiro momento a gente está assujeitado pelas normas, por diversas normas, inclusive as normas, né, sobretudo as normas de gênero e sexualidade, onde a gente, de novo esse modelo, né, a gente quase aprende assim o que é aquilo que é tido como normal, né? Então, se a gente olhar 20, sei lá, 30 anos atrás, o normal aqui entre aspas, tá? É óbvio que o meu trabalho todo é uma crítica ao que a gente toma de fato, entende como normal e no que isso está amparado. Mas, digamos assim, nesse modelo hipotético, né? O normal é que as pessoas se casem com determinada idade, que depois elas tenham filhos e tenham um matrimônio estável, monogâmico, e que as crianças cresçam. Então existe um critério aí de normalidade, e a partir disso, a gente vai, né, todas essas teóricas e teóricos do gênero estão um pouco interessados em pensar essas frestas, e quando desacomoda isso, e quando separa, e daí quando não tem filho, e quando o filho é gay, ou quando depois a mulher descobre que ela é... O que acontece, né? Então, bom, cada uma dessas disciplinas, a medicina não, mas o direito e a psicanálise e a antropologia vão ter suas formas de compreender isso, né, que são formas que vão mudando no tempo e no espaço, algumas de formas mais progressistas, outras de formas mais conservadoras, e a gente vai tentando dar conta, né, de pensar esses processos de subjetivação. Então, Foucault ele buscava explicar o sujeito através das diferentes discursividades, né, refletidas em especialismos como a ciência sexual, onde haveria um controle institucional da sexualidade. Os saberes médicos e analíticos sobre o corpo seriam formas de exercício de poder.
o dispositivo da sexualidade, então, que é uma noção muito cara, né, ao Foucault e aos estudiosos, né, do campo do gênero que passam por essa ideia. Ele vai se referir aos modos de esquadrinhamento e inscrição dos corpos, gestos, afetos, pensamentos, comportamentos e desejo ao regime da sexualidade normativa. Então, a gente, o tempo todo, né, Ontem eu estava lendo um artigo, assim, eu estou pesquisando nesse momento mais essa relação, né, gênero e infância. Eu estou partindo desse binômio, né, pensando o debate de gênero com a infância acoplados e como que eles circulam em diferentes discursos, né, no discurso, por exemplo, da psicologia do desenvolvimento, da psicanálise, no discurso político, como que as pessoas vão atomando esses dois conceitos e produzindo leituras a partir deles, né? Então, dentro da psicologia escolar, por exemplo, né, que é onde tem uma série de trabalhos sobre isso, a gente pode ver assim muito nitidamente, né, os trabalhos, né, que começam a ser produzidos trabalhando gênero e infância da década de 90 até o final da década de 2000, assim, como justamente essa ideia do esquadrinhamento ela é muito boa, porque os relatos, né, os trabalhos que tem pesquisa de campo, a gente vai vendo que as intervenções dos professores e professoras é sempre de tentar corrigir, né, aquele comportamento que desvia da norma. Então, se a gente está pautado, né, e acredita, e eu não tenho nenhuma dúvida disso, que a gente vive numa sociedade patriarcal, heteronormativa. Por exemplo, ontem eu estava lendo um artigo que era isso, era um menino de 8 anos que ele ficava se abraçando muito com um colega de 8 anos. E daí a professora, que era aqui do Rio Grande do Sul, até uma pesquisa, enfim, eu não sei de onde é, porque eles alteram os dados, né, pela questão do sigilo e da ética. A professora então intervém e fala: ah, tu é bichinha. E daí o menino fala: não, não sou. Daí ela fala: ah, então para de ficar te abraçando com esse seu colega, senão os outros vão pensar que tu é bichinha. Daí ele fala: não, mas eu não sou. Daí ela fala: ah, então para. Então o que que é isso? Esse exemplo que eu li ontem de noite, pensei: ah, amanhã eu vou falar sobre isso. É justamente isso, né? Esses comportamentos, esses afetos, né, que pertencem ao regime normativo, eles são, assim, quase que não sei, cortados mesmo, né? Então se espera, né? O que dentro desse modelo normativo de gênero a gente espera? Que os meninos sejam mais duros, que eles não demonstrem afetos, que eles não chorem, que eles tenham maior habilidade física, que as meninas sejam recatadas, que elas entre si demonstrem mais afeto, que elas conversem, que elas se expressem mais emocionalmente. Então, claro, né? Tudo que eu tô falando para vocês é um pouco para a gente tentar implodir minimamente essas ideias, né? Essas ideias hegemônicas do que é masculinidade, do que é feminilidade, e acreditar que não existe, né? Isso vai ser o que a Judith Butler, né, que é essa autora que eu estudo, vai dizer com a ideia da performatividade de gênero, é que não existe um fundamento natural da norma, né? A norma, ela vai... Eu já estou dando um spoiler do que eu vou falar depois, mas eu sempre repito muito esse debate, talvez que possa ser interessante, porque o que é a norma? Assim, não existe a norma em si. Ah, meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Tá, mas como que a gente dá sentido para isso? É porque não existe um testamento que diz, né, regras de gênero, como cada ser humano deve se generificar. Não. Essas normas, elas são instáveis, né? Elas podem ser rompidas, elas podem ser desfeitas. Elas têm esse estatuto de naturalidade porque elas são repetidas à exaustão. Então, quando uma norma ela é repetida à exaustão, ela forja essa aparência de naturalidade. Então, a gente pensa, ah, não, a menina brinca de casinha, o menino brinca de astronauta, porque sempre foi assim. Mas não foi assim, né? Foi porque a gente entra numa loja de criança hoje em dia, aquilo é um pandemônio do gênero, né? É luz rosa tudo de um lado, luz azul do outro, e daí a gente pensa, ah, tá, isso aí, mas bom, tem outras formas, né? Tem cozinhas verdes, tem diversas outras coisas, assim, pra gente tensionar. Bom, dei um spoiler lá da frente, mas para a gente tentar entender um pouco esses regimes discursivos, né? Porque eles produzem subjetividade, né? Tem uma dimensão. E essa é um pouco a aposta da teoria queer, né, dos discursos pós-estruturalistas, que é um eixo teórico importante assim, para minha pesquisa, que o discurso ele produz uma materialidade, né? Não a mesma materialidade do corpo, por exemplo, né? Uma coisa não anula a outra, mas que a reiteração dessas práticas discursivas elas produzem fenômenos, né? De fato. Bom, e a gente, em época de eleição, de tudo isso, a gente vê, por exemplo, nesse debate todo, essa preocupação que o Tribunal Superior Eleitoral está tendo com as fake news, né? Com os bots do TSE, com essa maior gestão, essa responsabilização das plataformas, que é isso, né? As fake news, elas produzem uma realidade também.
né, fazendo um paralelo aqui entre gênero e discurso. Bom, depois a gente tem a Adrienne Rich, que é uma outra pesquisadora feminista, que ela teve esse livro dela traduzido agora no Brasil, faz bem pouco tempo, que ela vai falar, então, ela vai ser a primeira pessoa a nomear esse conceito, né, heterossexualidade compulsória. Então, ela está um pouco interessada em perceber como que a experiência lésbica ela era apreendida, né, pela lente do desvio, do desconforto e do apagamento. Então, aqui ela está entrando mais num debate feminista mesmo, né, e ela vai dizer que as mulheres lésbicas, por exemplo, elas permaneciam invisibilizadas dentro desse debate feminista ali no início dos anos 70. Então, ela passou a nomear a compulsoriedade da diferença sexual na própria teoria feminista, onde mulheres teriam suas demandas sempre inscritas por meio da heterossexualidade, ou seja, faziam referência a um outro que era o homem. Esse debate também, né, é um debate que a Judith Butler vai trazer muito, por isso que ela vai falar que o feminismo não pode se amparar unicamente na categoria mulheres, né, porque dentro dessa categoria mulheres a gente tem uma gama muito grande, então vai ser toda a crítica, por exemplo, que vão se fazer essas feministas ali que, né, que estavam muito engajadas nesses projetos políticos, né, para a conquista de direitos nos anos 70, que os direitos foram assegurados pensando nas vias das mulheres brancas de classe média alta, então as mulheres lésbicas, as mulheres negras, as mulheres que moravam em comunidades, né, tinha todo esse debate sobre o apagamento delas dentro do seio do movimento feminista, perdão. Então é isso mais ou menos que a Adrienne Rich está colocando aqui. Aqui também é uma questão de tradução, né? Heterossexualidade compulsória ou heterossexualidade obrigatória. Então, ela vai falar instituição em que as mulheres são tradicionalmente controladas, né? Maternidade, exploração econômica, família nuclear. É uma ideologia que confere status ao poder masculino, que é mais ou menos os exemplos que eu dei antes, né? Essa lógica que rege ainda as sociedades ocidentais de uma forma geral e que a gente tem, né, ao longo dos anos visto outras possibilidades, né, que, enfim, agora tem amparo legal, jurídico, diversas outras possibilidades que antes não tinham, cada país a seu jeito, a sua forma, e, enfim, a gente consegue um pouco vislumbrar, né, outras possibilidades de formação de uma família nuclear, por exemplo. Bom, aí a gente passa para John Scott, é uma pesquisadora, uma historiadora, né, muito, muito importante. Ela é a primeira pessoa, né, ela tem esse trabalho clássico dela que se chama o gênero como uma categoria útil para análise histórica, tá? Então, ela vai pensar em 3 formas da gente abordar o gênero como uma possibilidade de análise histórica. Então, na visão dela, o gênero não se trata apenas de algo que a pessoa é, mas uma chave de leitura crítica capaz de fazer pelo menos 3 coisas, né? Fazer frente às narrativas patriarcais. Isso aqui é bem importante, é uma coisa que eu pensei assim, nossa, como que eu li esse texto na graduação, assim, sei lá, uns 12 anos atrás, e eu fiquei muito chocado, assim, quando eu li, porque bem essas coisas que são frutos do patriarcado, né, da heterossexualidade compulsória, que a John Scott fala, bom, a gente vai ler os livros de história, a gente vai aprender história no colégio, a gente sempre aprende a história dentro de um legado masculinista, né, a gente nunca aprende o que as mulheres fizeram, qual foi o papel das mulheres na Revolução. Ah, tá, a gente vê lá a Joana d'Arc ou um outro nome. Mas e se essa história fosse contada pelas mulheres? Não teriam outros efeitos? Né? Onde estão essas pessoas? Elas escreveram? Daí entra todo esse debate, né, da invisibilização histórica das mulheres e dos grupos que foram vencidos, por exemplo, né? Então a gente tem uma ótica de leitura da história que é sempre a história dos vencedores, né? Que é uma história que está normalmente ao lado dos homens, né? Que eu até lembro daquele debate da Michelle Williams, quando ela ganha um prêmio, né? Acho que foi um BAFTA recentemente, que ela vai falar sobre esse aspecto histórico e ela vai incentivar que as mulheres participem mais da política e desses debates, porque ela fala, é por isso que a história é sempre masculina, é por isso que a história se parece tanto com eles, porque são eles que fazem, né? Mas ela vai justamente apontar para essa possibilidade de transformação que a gente vê em curso, né, hoje. Então, bom, fazer frente às narrativas patriarcais. Aqui, aliás, o marxismo é porque é um debate, né, muito específico ali dessa década, né, onde os feministas eram muito ligados ao marxismo. Eu não vou entrar nessa parte aqui porque também foge totalmente do meu escopo de pesquisa. E 3, ela fala então da inspiração psicanalítica, né,
que visava explicar a produção e reprodução da identidade do senso do eu. Ela, então, vai também conversar com a psicanálise, porque ela vai entender que a psicanálise é uma teoria útil para pensar como que a pessoa se torna pessoa a partir da sua própria perspectiva, né? Porque, por exemplo, na antropologia, a gente vai pensar muito mais nos fatores culturais que vão impor regras e normas àquele sujeito sexuado, né? Por mais que o foco não seja só o coletivo, ele é priorizado. Já na psicanálise, né, o foco é totalmente individual, né? Essa hipersingularidade do sujeito. Então, por isso que ela, ao mesmo tempo que ela vai criticar a psicanálise, fala, olha, a gente não consegue fazer uma leitura histórica de nada só pautando dentro de uma pessoa, né? Fazendo uma análise individual. Mas tem alguma coisa da formação, né? Daquele núcleo. Ela até pergunta nesse texto, que é uma pergunta que me parece bem. Hoje em dia a gente olha e pode achar que ela é básica, mas eu acho que faz total sentido. Ela pensa, tá, e se a gente. E se fossem os homens que fossem responsáveis pelos cuidados dentro de casa e não as mulheres? A gente teria uma modificação na forma de parentar? A gente teria uma modificação na forma como as crianças se desenvolvem, né? Ela faz essas perguntas, né? Esse texto é da década de 80, então acho que são perguntas bem importantes, assim. E ela pretendia, então, a partir do gênero, pensar uma nova história para o lugar das mulheres, onde a função feminina não fosse desprezada. E ela tem um texto também sobre experiência, que é um texto muito legal, onde ela está falando do gênero, né? Então, essa ideia do gênero como uma ferramenta analítica para repensar as construções históricas das relações entre os sexos. Não é o sujeito que tem a experiência, mas a experiência que captura a subjetivação. Bom, aqui a gente tem a Judith Butler. Antes de falar, né, eu já dei um spoiler de algumas ideias da Butler. Eu queria só mostrar um videozinho que é ela falando um pouco da teoria da performatividade, que eu acho que é super ilustrativo. Eu só não sei como que eu faço agora. Eu tenho que... tá, peraí. Já sei. Tem que abrir no YouTube, né? Separado. Aqui. Foi, né? Tá. É bem legal, é curtinho, então se vocês puderem, por favor, prestem atenção. O vídeo tá sem áudio? Ai, sério? E, putz, como é que dá pra alguém colocar esse vídeo pra ele ter áudio? Então, eu acho que é porque eu tô de fone. Posso colocar o link aqui? Alguém coloca ele na tela? A gente coloca, Rafael. Tá. William, você pode reproduzi-la? Sim, a gente vai resolver. Eu coloquei aqui no chat, tá? Alguém vai colocar? Não entendi. Tá.
Tá sem áudio também. Também saiu sem áudio. Sim. E às vezes é o próprio YouTube que bloqueia o áudio. Sério? Uhum. Ai, que triste. Não sabia dessa, tá. Bom, então a gente vai ficar sem o vídeo, depois eu posso mandar ele Mas pra... eu vou pedir para o William baixar, fazer o download e ele reproduzir do computador dele, porque acho que às vezes que a gente conseguiu reproduzir somente Foi só assim. deu certo se for assim, tá bom? Perfeito. Aí você pode continuar, Rafael, a gente vai fazer o download, tá? Certo. Bom, isso vai... Depois, se a gente conseguir ver o vídeo, vai ficar mais, assim, demonstrado. Opa! Eu tenho que botar em full screen aqui. Bom, a Judith Butler, então, ela tem esse livro que é, assim, um livro revolucionário, foi publicado na década de 90, em 1990 especificamente, foi traduzido para o português só em 2016, que se chama Gender Trouble, né, Problemas de Gênero, onde ela vai cruzar diversos autores, então, né, ela é uma filósofa de base pós-estruturalista, que revolucionou o conceito de gênero, situando a performatividade como elemento central em sua transmissão. Então, o que é essa ideia que ela está trazendo do gênero como performativo? Ela vai dizer que o gênero não é algo que a gente é, mas algo que a gente tem, tá? Acho que isso é coisa assim que, se eu, assim, só isso que eu quero que vocês gravem, assim, se lembrar um dia, Rafael falou só essa parte, assim, tá de ótimo tamanho, que é essa ideia de despossessão, né? Que o gênero não é algo que está acoplado em nós desde quando a gente nasceu. Ele tá, mas ele pode ser subvertido, né? A ideia da performatividade de gênero é essa: a repetição de uma série de atos e práticas que encobrem a própria origem. Foi aquilo que eu falei sobre a norma, né? Sobre a norma não ter um fundamento. E ela precisar de repetição. Eu não sei como vocês trabalham exatamente com o conceito de norma, né? Porque a norma jurídica é diferente, assim, porque para promulgar leis ou para fazer ações, se precisa-se de um critério, né? Então, para, sei lá, casamento, união, sei lá, heterossexual, tu precisa de uma noção de homem e de mulher que ela é mais estável, né? Eu acho que essa talvez seja a diferença, assim. Então, eu estou só colocando isso de uma outra forma, assim, por mais que se precise disso do ponto de vista prático, também tem outras formas da gente poder compreender, né? Que eu imagino que seja a própria possibilidade que o direito tem de avançar, sei lá, ou de conferir direitos às mulheres trans, por exemplo, né? Nome social, ou desatrelar a questão da cirurgia ao nome. Enfim, acho que são essas possibilidades nas frestas na norma, né, que permitem a própria, sei lá, capacidade de progresso da democracia em última instância, né? Eu sei que meio, assim, talvez feliz demais falar isso, mas a gente tem que apostar em alguma coisa. Acho que a gente está aqui hoje, no mínimo porque a gente acredita, né, que as coisas podem ter minimamente uma ótica de progresso aí, e que as pessoas que estão à margem, né, ou que tensionam a norma, podem ter possibilidades de ter vidas mais vivíveis, né? A Butler vai falar isso, né, um conceito muito fundamental na obra dela, dessas vidas que podem ser enlutadas, que podem ser passíveis de serem reconhecidas como vidas, quais critérios, né, que, por exemplo, o Estado oferta, porque o Estado, assim, o Estado-nação, né, de forma geral, ele vai induzir, ele vai precarizar algumas existências mais que outras, né? Então, que a gente possa estar atento a isso. Por exemplo, não sei o caso que a gente começou falando, né, não vou falar disso, porque, sei lá, depois eu posso me embananar também, não sei o quanto a gente não conhece o público. Mas, tá, vou voltar para a performatividade. Então, essa ideia, né, de que a norma, por ser repetida, ela encobre a origem dela. Então, a gente acredita que meninos vestem azul e meninas vestem rosa, porque sempre foi assim. Atribuindo, né, o caráter de natureza e linearidade. Muito importante ressaltar que dentro do pensamento da Butler não existe, né, essa coisa de natureza, não existe o natural. Tudo é
efeito de práticas discursivas que são variáveis no tempo e no espaço. Porque esse debate de natureza e cultura, ele é um debate que ele encarcera, né, as coisas em categorias estanques, assim. Então, se a gente for debater que a família tem que ser de determinado jeito porque é natural ou porque está apoiado em não sei o quê, que é transcendental, a gente perde a possibilidade de analisar criticamente os conceitos, né, e pensar que, de fato, eles sofrem transformações ao longo dos anos, né? A gente não pode ter uma ideia de um direito, de uma psicanálise totalmente naturalista, né? Porque isso impede, de fato, que qualquer discussão possa progredir. Então, dentro desse sistema, né, vai fazer com que a heterossexualidade e cisgeneridade se apresentem com áreas de saúde, congruência e ausência de conflito. Né? Acho que isso aqui é bem importante, assim, essa ideia da ausência de conflito, né? Porque isso vai desembocar nisso que a Judith Butler chama de matriz de inteligibilidade, né? Que vai ser essa coerência, ou essa suposta coerência entre o sexo, o gênero e a prática sexual, tá? Isso diz respeito ao pacto civil que torna o sujeito reconhecível na categoria de humano. O que a Butler está falando aqui? Talvez isso pareça um pouco caricato hoje, mas eu acho que é muito importante. O que é essa? Então, ela está trabalhando com 3 elementos, tá? É o sistema sexo, gênero, desejo, ou prática sexual. Então, sexo, né? Macho, fêmea, gênero, masculino e feminino, sim, né, de uma forma lúdica, prática sexual, homo, hétero. Então, a pessoa que segue a linearidade desse sistema, ela tem essa matriz de inteligibilidade, né? Ela tem esse bônus cultural, onde ela vai sofrer menos sanções, né, culturais e, por exemplo, tu não vai ver um casal heterossexual sendo agredido na rua porque eles são héteros, né? Então é isso que ela está falando, né, de ser reconhecível na categoria humana, né, de ter esse bônus de inteligibilidade. E toda vez que esse sistema ele não é linear, né, ou seja, na homossexualidade, ou na transexualidade, ou na não binariedade, na assexualidade, não sei, múltiplas formas da gente pensar em outros segmentos desse sistema, a gente está lidando com experiências que ela vai chamar de abjetas, né? Claro que isso mudou muito nos últimos anos, mas ainda é muito possível, né? A gente está num país que mais mata a população trans e travesti, que a expectativa de vida das travestis é muito baixa, então não é à toa, né? Essas coisas não acontecem ao acaso, é de fato, né, essa ideia de humanidade, né, que a gente falava no início, ela tem a ver com todos esses conceitos, com o gênero, com a heteronorma, com a cisgeneridade. Esses conceitos, eles são todos imbricados, eles produzem efeitos, né, na existência, na vida das pessoas, no acesso que elas têm ao mercado de trabalho, à formação cultural, né, à escolaridade, enfim. Então, a Butler tá... Quer falar, Ariel? Só para avisar que a gente já está com o vídeo pronto, quando você quiser reproduzir, ok? Ah, tá. Não, a gente pode colocar ele agora, inclusive, porque depois eu vou pro preciado e daí eu já vou estar me encaminhando para o final. Né? Enfim, é isso. Ah, peraí, deixa eu parar aqui. It's one thing to say that gender is performed, and that's a little different from saying gender is performative. When we say gender is performed, we usually mean that we've taken on a role, we're acting in some way, and that our acting or our role playing is crucial to the gender that we are and the gender that we present to the world. To say that gender is performative is a little different, because for something to be performative means that it produces a series of effects. We act and walk and speak and talk in ways that consolidate an impression of being a man or being a woman. You know, I was walking down the street in Berkeley when I first arrived several years ago, and a young woman who was, I think, in high school leaned out of her window and she yelled, "Are you a lesbian?" And she was looking to harass me. Or maybe she was just freaked out, or she thought I looked like I probably was one and wanted to know. But instead I just turned around and I said, "Yes, I am." And that really shocked her. We act as if that being of a man or that being of a woman is actually an internal reality or something that's simply true about us, a fact about us. Actually, it's a phenomenon that's being produced all the time and reproduced all the time. So to say gender is performative is to say that nobody really is a gender from the start.
I know it's controversial, but that's my claim. Think about how difficult it is for sissy boys, or how difficult it is for tomboys to function socially without being bullied, or without being teased, or without sometimes suffering threats of violence, or without their parents intervening to say, maybe you need a psychiatrist, or why can't you be normal? So, you know, there are institutional powers like psychiatric normalization, and there are informal kinds of practices like bullying, which try to keep us in our gendered place. There's a real question for me about how such gender norms get established and policed, and what the best way is to disrupt them and to overcome the police function. It's my view that gender is culturally formed, but it's also a domain of agency or freedom. It's most important to resist the violence that is imposed by ideal gender norms, especially against those who are gender different, who are non-conforming in their gender presentation. Saiu sem legenda, né? Bom, não sei se deu para todo mundo conseguiu aproveitar, mas tá. Tá. Acho que eu estava mutado. Tem um ponto importante aqui que eu esqueci de falar, que eu ia me passar já, que é bem legal, né? Que ela quando ela fala da psiquiatria, né? Ela não fala aqui diretamente da psicanálise, mas nesse trabalho com infância que eu venho desenvolvendo, a gente vai olhar, assim, historicamente, retrospectivamente, como que esses saberes médicos e psis se portaram, e muitas vezes, né, as intervenções ao longo dos anos, ela era de tentar corrigir, né, esse suposto desvio da norma. Então, os meninos não eram incentivados a brincarem com brincadeiras de menina e vice-versa, né? Ou agora a gente tem todo esse debate sobre as infâncias trans ou infâncias queer, né? Então, de ter comportamentos de tipo, não deixa fazer tal coisa, não deixa se vestir de menina, se for um menino. Bom, isso não, claro, pelo conselho, né? Isso é absolutamente vedado, né? Tu não pode fazer esse tipo de correção, porque é uma correção normativa, de fato. Mas é muito impressionante, assim, que por muitos anos o manejo foi esse, né? E, bom, isso segue certamente acontecendo em práticas privadas que a gente não tem conhecimento, mas a gente vai também vendo esse câmbio, né, na literatura, assim, por de fato poder... E a Butler toca nesse ponto, né? Porque ela fala uma coisa que eu também tinha esquecido, que é a ideia da substância, né? Porque se tu parte do pressuposto que o menino não pode brincar de boneca, tu parte de uma ideia que a masculinidade ela é uma coisa quase que tu ingere como tu ingere um chá, né? Então, a fórmula da masculinidade é o menino brincar de tal e tal coisa, né? E é justamente essa crítica que a Butler vai fazer, né? Ela vai falar que não existe essa metafísica da substância, né? Que as brincadeiras ou os atos, eles não necessariamente vão produzir esses ideais de gênero, que isso tudo pode ser intercambiável, né? Por isso que ela fala que o gênero é um nem-nem. Ele não é algo nem de uma liberdade total, nem algo totalmente cultural, né? Ele tá nessa fronteira aí. E eu acho que isso é o interessante do jeito como ela trabalha o gênero, porque vai ser diferente do jeito que vários autores pensam, né? Nessa ideia do sexo biológico e do gênero socialmente construído. Porque nessa ideia de que o gênero é socialmente construído, a gente parte do pressuposto que os nossos corpos são passivos e que o gênero simplesmente vem e é inscrito culturalmente, como se o sujeito, né, a gente fosse sem agência, né, como se a gente não pudesse, de fato, retrabalhar, reescrever isso. Claro que isso vai acontecer sempre num momento depois, né? Tem uma passagem, peraí que eu quero ler para vocês. Deixei isso aqui separado, que eu acho muito bonita da Butler, que ela fala o seguinte, ó, afinal de contas, o gênero ou as normas atuam em nós ao mesmo tempo em que lutamos contra eles e tentamos reformulá-los em novas direções. Não somos radicalmente livres para construir a nós mesmos, mas temos a possibilidade de lutar contra as histórias que nos constroem. Eu acho isso aqui muito bonito, eu acho isso aqui muito psicanalítico também, porque
é um pouco aquilo que eu falava do Foucault mais cedo, né, do assujeitamento, que de fato tem um momento na nossa vida onde a gente é totalmente dependente do outro, e bom, em alguma medida a gente sempre vai ser, né, que é o que a Butler vai chamar de interdependência, mas a gente só vai conseguir ressignificar essas experiências, né, num outro tempo, né? A gente não consegue fazer isso quando é criança ou adolescente, então isso demanda uma passagem do tempo, uma compreensão, ou porque, por exemplo, que uma experiência pessoal, quando eu era menor, eu fiz ginástica, né, ginástica artística lá. E eu não entendia na época por que as pessoas tinham preconceito, alguns meninos tinham preconceito com aquilo lá, porque é um esporte supostamente feminino, ou os meninos que fazem isso e não fazem futebol. Bom, tem todo um esquema cultural, né? Ah, mas fiz e depois de um tempo tu vai ressignificando essas normas de gênero, né? Pensando, não, tá tudo bem não jogar futebol, mas o que naquela época aqueles discursos produziam, né? Mais ou menos isso, assim. Só vou colocar aqui a última parte do slide para a gente encerrar. Deixa eu ver que horas são. Ah, tá. Bom, a gente vai ter meia hora. Eu espero que a gente possa conversar neste tempo. Bom, então, da Butler, acho que a gente pode colocar isso. Só deixa eu ver uma coisa. Ah, tá. Bom, e daí tem o Paul Preciado, que é um autor que tem ganhado muito destaque, assim, no cenário internacional e muito aqui no Brasil também, né? Ele teve todas as obras dele traduzidas recentemente. Esse aqui é o último livrinho dele, que é um livro que ele vai conversar com psicanalistas, assim, que está sendo traduzido agora, que se chama Eu Sou o Monstro que Vos Fala. Ele também tem uma ideia muito próxima da ideia da Butler, né, dessa ideia da performatividade do gênero não ser algo que a gente é, mas algo que a gente faz, constrói, e tá o tempo todo nessas disputas. Ele é um homem trans, né, não binário, e ele fala muito disso, ele usa muito o próprio corpo dele como um showroom, assim, para contar essas experiências políticas, né? Então ele tem um livro, né, que chama Tessa Junk, onde ele conta como que ele foi se administrando testosterona em gel, quais eram os efeitos que ele sentia no corpo dele, de ver o pelo nascer, de como aquilo mudava alguma coisa dentro dele. Ele tem toda uma história muito legal, assim, né? Ele vai recontando um pouco essa história do gênero no trabalho dele, na obra dele, mostrando como que os aparatos médicos, jurídicos, psiquiátricos, psicanalíticos foram sempre trabalhando a serviço dessa norma binária, né, do gênero, e do quanto a gente tem muitas possibilidades de pensar os corpos e as existências, né? Então ele fala que a gente segue muito pautado por essa ideia de separar todo mundo entre homens e mulheres, e que seria muito mais interessante se a gente pudesse simplesmente separar e entender as pessoas como seres e sujeitos falantes, né? Mais do que criar essas categorias. Em termos de psicanálise, ele vai dizer a gente precisa parar de se apoiar nesse critério visual só, sabe? Pênis e vagina, por exemplo, ele vai falar, isso é uma coisa que nos afasta muito da psicanálise, né? Que trabalha com a ideia do inconsciente, que é uma realidade imaterial, né? Enfim, então ele vai questionar essa categoria de humano, né? Como aquele que tem um gênero legitimado pelos sentidos do mundo que a gente compartilha, né? Uma ideia próxima da Butler. E segundo, ele aponta, né, as dissidências sexuais de gênero, elas não estão apoiadas na possibilidade de representação por serem monstruosas, né, por terem esse aspecto aí eventualmente chocante, que vão colocar em xeque os regimes de representação política. Então, para o Paul Preciado, as identidades queer, elas incitam ações políticas voltadas a contrariar práticas normativas medicalizadas e validadas pela norma. Aqui é uma outra discussão. Peraí, só deixa eu pegar um pouquinho de chá, que a minha garganta tá seca já. Aqui tem esse debate, né, sobre o que é queer e tal. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas essa é uma expressão que foi, assim, importada, né, dos Estados Unidos, onde na década de 80 se usava esse adjetivo, então, de uma forma pejorativa e crítica, né, quando tu queria xingar ou humilhar alguém, tu falava que aquela pessoa era queer, né, que tinha essa dimensão do estranho, do diferente. Então, os movimentos LGBT, eles se reapropriam desse debate e transformam o queer numa ferramenta política e analítica também. Então, diferentemente do campo dos estudos de gênero ou dos estudos feministas, né, que, por exemplo, vão o LGBTQ e a AP+, de forma geral, que tem uma parte que vai lutar pela pauta e pela conquista de direito, que vai precisar estar junto com a norma, né, para produzir alguma coisa. O queer estaria do outro lado, né, estaria do lado avesso, do lado que está sempre tensionando a norma, que não quer ser integrado, né? Então, essa palavra foi reapropriada nesse sentido, né, como um sentido de resistência a essa norma aí que dita
quais vidas e quais modos de viver são mais dignos, assim, entre aspas, no mundo, né? Que tem a ver com aquilo que eu falei para vocês, que a Butler trabalha com a Acelera das Vidas Passíveis de Luto, né? Só voltando nisso, que eu acho que é um debate importante, a Butler vai entender justamente isso, que o próprio luto, a possibilidade de morte, né, e de velar um corpo, ela já vai dizer das condições que aquele corpo teve, né? Quais os corpos que podem ser pranteados, valorizados, enterrados com suas devidas, né, necessidades, e quais aqueles corpos que não são, que não têm essa possibilidade. E ela fala muito disso, né, que na década de 90, por exemplo, né, na epidemia de AIDS que teve nos Estados Unidos, em outros lugares também, que os companheiros das pessoas que morreram não podiam, né? Eles iam nas cerimônias, mas eles não podiam se apresentar como companheiros ou não tinham direitos civis assegurados, né? Então, que aquilo, na verdade, era mais uma forma de discriminação, de não validação. Então, aquilo produzia uma espécie de sentimento de não existência, né? Porque aquilo não era chancelado em nenhuma esfera, né? Nem pública, nem privada. Então, bom, isso, né? Algumas coisas avançaram nesse sentido, mas acho que esse é um marcador interessante para a gente seguir pensando. E o Preciado, então, vai falar de uma multidão queer, né? Ele vai falar dessa transversalidade das relações de poder, uma diversidade de potências de vida, né? Talvez vá ao encontro, né, do que a gente falava no início, ali na abertura do evento, que vai dizer respeito a como os sistemas de produção de saber científico são inflamados por epistemologias enrijecedoras, né, e do quanto a gente está permanentemente sendo convidados e convocados a tentar pensar em epistemologias talvez um pouco mais flutuantes ou intercambiáveis ou mais flexíveis, né? Bom, aqui eu coloquei algumas obras também, para quem tiver interesse nesse debate. O livro do Thomas Laqueur, Inventando o Sexo, é um livro muito bom, onde ele vai mostrar que essa ideia que a gente tem, por exemplo, de entender as coisas baseadas em homem e mulher, nessa separação da diferença sexual, ela é uma coisa muito pós-moderna, né? Que até o século XVIII se vigorava o modelo do sexo único. O trabalho da Simone de Beauvoir, né, clássico, O Segundo Sexo. Aqui tem outros, né? O trabalho da Kimberly Crenshaw, da interseccionalidade. A gente acabei não falando disso, porque eu priorizei falar sobre o conceito de gênero, né, como uma ferramenta analítica, mas a Kimberly vai lançar essa ideia da intersecção, né, entre diversos marcadores sociais da diferença. Então, o gênero vai estar interseccionado com classe, com raça, com geração, né? Como que essas categorias, elas estão muito... elas produzem efeitos materiais também, né? Voltando um pouco para o campo da educação, a gente vai ver pesquisas que vão mostrar, por exemplo, que os meninos negros de 6 a 8 anos, quando comparados com meninos brancos de 6 a 8 anos, têm rendimento escolar inferior. Então, por que será que isso acontece, né? O que será que acontece na dinâmica familiar, ou como isso se intersecciona com classe, com geração, com transmissão do saber, acessibilidade. Então, essas categorias, elas são todas juntas e elas produzem esse tipo de efeito. Bom, aqui tem outros dois trabalhos que eu coloquei título de curiosidade, né? Epistemologia do Armário, é um livro clássico da Eve Sedgwick, e o Tecnologias do Gênero, da Teresa de Lauretis, que é uma pesquisadora feminista que vai trabalhar com semiótica, cinema, para pensar o gênero e o lugar das mulheres. Aqui eu coloquei algumas perguntas, né, que podem servir de mote para alguma discussão eventualmente, né, de quando a gente está trabalhando com essa ideia de identidade, né, eu estava um pouco pensando nas questões trans, o que significaria arcar com o custo de não se fixar em lugar nenhum, né, ou de ter uma identidade que não se totaliza, ou de uma transição que não se completa. Né? Não seriam esses questionamentos isentos de qualquer prognóstico, mas coerentes com uma ética da diferença. Acho que essa ideia da ética da diferença ela é importante, né, e talvez possa dar um pouco assim luz de por onde esse debate está. Bom, é isso. Eu coloquei meu e-mail aqui. Quem quiser, tiver alguma dúvida ou sugestão de leitura ou qualquer coisa, a gente pode seguir conversando. E, bom, olha, terminei em ponto, ó. 5h30. Obrigado, gente, aí pelo fôlego. Rafael, nós gostaríamos de agradecer muito, né, a forma como você conduziu a sua palestra, né, nos dando essa profunda aquisição de conhecimento dentro do universo da diversidade, né, das relações do gênero, né, das singularidades, né, e trazendo esse filtro, você conseguiu trazer um filtro, né, que permeia a psicanálise,
a sociologia, né? Nos traduzindo todo esse universo de uma forma didática, de uma forma pedagógica, tá bom? Nós agradecemos muito, muito pela sua fala. Muito bom. Obrigada. E franqueamos a palavra a quem queira, quem tiver alguma dúvida, né, a respeito do que foi dito aqui pelo nosso palestrante, Rafael Cavalheiro. A palavra está com vocês, plateia, público. Ninguém? Se ninguém tem, eu tenho uma pergunta, Miriam. Que bom. Rafael, eu estava prestando atenção na sua palestra, né? Você citou alguns livros, né, que propõem aí alguma discussão sobre gênero. E eu estava pensando exatamente em um livro que você mostrou, né, que foi de Simone de Beauvoir, né, que faz a gente pensar um pouco sobre esses conceitos de gênero na nossa sociedade. E chegando lá na obra de Simone, a gente, nesse título que você mostrou, né, O Segundo Sexo, ela vem cunhar aí uma frase que talvez orienta aí o nosso pensamento sobre o que é de fato desempenhar esse papel de gênero, né, na nossa sociedade. Simone vem trazer aí a frase: ninguém nasce mulher, torna-se mulher, né? E como que você analisa, né, a partir da obra de Simone de Beauvoir, essa frase dela, né? Já que a gente tocou aí em umas questões sobre processos de socialização, né, que gênero é também fruto dessa construção. Queria que você conversasse com a gente um pouco sobre isso. Sim, essa é uma frase interessante, que acho que faz muito sentido, assim, localizando ela no espaço e no tempo. Eu tendo a pensar mais na forma como a Butler vai inverter um pouco isso, porque a Butler vai tirar um pouco a ênfase, né, do homem ou da mulher, por justamente entender, né, como eu falei antes, considerando essas ideias interseccionais que a gente precisa colocar tudo isso junto, né, gênero, classe, raça, geração. Então, a Butler vai focar na ideia do tornar-se, né? Torna-se, no inglês é becoming, né? Que dá essa ideia de alguma coisa de vir a ser. Então, a ideia do gênero para ela, que é uma ideia que eu acho mais interessante, é um pouco essa de poder estar sempre tornando-se algo, né? Por isso que eu coloquei aquela pergunta ali no final da identidade, de talvez poder pensar ou sustentar essa certa incompletude da identidade, né? Porque eu acho que talvez a ideia do tornar-se mulher ou homem diga de um modelo que, claro, pode ser plural, mas mais estanque, assim, né? Do que é, quais são as condições de socialização que produzem, né? Homens e mulheres. Eu acho que tu focar só no torna-se, talvez tu possa abrir um pouco mais não sei, abrir para uma multiplicidade mesmo, que eu acho que é o que tem me interessado, assim, me interrogado nos últimos tempos. Eu gostaria de lembrar também de uma frase de Freud, que ele perguntava, né? O que quer uma mulher? Né? Freud perguntou isso há mais de 100 anos atrás, né? E, na época, era uma pergunta que não queria calar, né? Você bem lembrou a questão das mulheres histéricas, né? Que era uma forma de uma linguagem feminina, era essa exteriorização do sentimento, da catarse, né? Da questão da fala, do lugar de fala da mulher, né? Que não tinha nenhuma, ela não tinha um lugar de fala. Então, através das histéricas, né? Eu creio que ele chegou essa questão de formular, fazer esse questionamento. O que é uma mulher? Essa mulher do início do século, né? Eu acho que essa pergunta ela pode ser reformulada hoje tipo assim, o que quer o ser humano, né? Porque a questão ela não pode ser singularizada só no feminino, né? Nós temos muitas outras questões que vieram pós-Freud, não é isso? O que é que você fala sobre isso? Estou de acordo, assim, acho que nem me atreveria a responder isso,
porque para mim também faz pouco sentido essa ideia do que é uma mulher. Não sei, né? O Lacan vai dizer, claro, isso é super controverso depois, mas ele vai dizer que a mulher não existe, mas no sentido da lógica, assim, né? Que não existe a mulher, a identidade, uma mulher, né? O que é a mulher, enfim, né? Essa ideia de substância, de novo, né? Mas é isso, o que quer o ser humano. Bom, naquela época, talvez a gente pudesse, olhando agora, né, retrospectivamente, pensar o que uma mulher queria, que era, sei lá, direitos políticos, poder trabalhar, poder fazer o que quiser com o seu corpo, enfim, várias coisas, né, que eu acho que o Freud não deu conta. E também acho que tem outro elemento, por isso que eu falei brincando, né, que ele produziu uma leitura do que é uma mulher dentro da ótica dele, né, dentro de uma ótica masculinista, judaico-cristã, burguesa, né, então a ideia, né, que apareceu, que eu trouxe ali da Kimberly Crenshaw e dessa ideia da interseccionalidade, é poder se dar conta que tá tudo bem tu falar de uma classe ou de um gênero ou de alguma especificidade, mas é sempre importante numa análise, né, quando tu está de fato te propondo a fazer uma análise sobre o material ou algo, escutando alguém na clínica, numa comunidade, na universidade pública, seja onde for, tu poder te dar conta, né, que a constituição do sujeito ela não é uma mônada isolada, né? Ela tem totalmente efeitos de todos esse conglomerado de efeitos na subjetivação, né? O lugar onde aquela pessoa nasceu, a história que aquela pessoa tem, a forma como ela se relacionou com a família dela, qual foi a constituição familiar. Bom, esses elementos são heterogêneos, né? Então, eu acho que isso tudo precisa ser levado em consideração sempre, porque eu acho que também tem um empuxo a gente esquecer isso muitas vezes, né? É isso. Obrigada. Mais alguém gostaria de perguntar algo para o Rafael Cavalheiro? Queria que alguém me falasse sobre normas no direito, no universo jurídico. Vocês podiam conversar comigo sobre isso. Temos aqui alguns experts, não é, Ariel? Mais alguém? Se não tem, eu vou fazer uma outra pergunta. Explorar um pouco aqui o Rafael. Rafael, você falou sobre a sua participação, né, dentro de grupos de pesquisas, né, dentro desse contexto acadêmico, né, universitário. E não sei se vocês já chegaram a discutir isso dentro das conversas, né, dos debates, que é a questão muito delicada aí da ideologia de gênero, né? A gente tem, né, eu vejo como algo muito delicado, na verdade, né, que a mídia comece uma certa velocidade aí a reproduzir essa história, né, esse conceito de ideologia de gênero, né? Porque na minha concepção, o que é ideologia de gênero, senão aquilo que a gente já está vivendo e reproduzindo historicamente há muito tempo, né? A gente passa adiante essas ideias há muito mais tempo do que essa discussão que se inicia até mesmo dentro de um contexto político, de estratégia política, né? A gente vive num mundo aí que o homem não chora, que nem você citou algumas questões que a gente já visualiza na nossa sociedade, né? Que mulher é delicada, homem é forte, mulher é fraca, homem é provedor, mulher dona de casa, homem não tem sentimento, mulher é sentimental demais. Isso tudo vem sendo construído historicamente, né? Eu queria saber como é que dentro desse grupo de estudo vocês visualizam a questão da ideologia de gênero e o que ela tem, né, trazido, né, para dentro da nossa sociedade, assim. Assim, a ideologia de gênero, né, citando diversos trabalhos de pessoas que pesquisam isso, ela é um truque discursivo, né? Assim, falando historicamente, essa ideia de ideologia de gênero, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, eu estou só constatando um dado. A ideia do combate, né, à ideologia de gênero, que o gênero
é um perigo, nasce na gestão lá do Papa, do Ratzinger, né? Que ele vai falar que um dos eixos basilares de enfrentamento da Igreja Católica é contra essa ideia do gênero, que diz que tudo é cultural e que quer abolir as diferenças entre os sexos, né? Então, o debate ele é gestado um pouco dentro da igreja mesmo e começa a ter diversos efeitos que vão mexer diretamente nessa ideia de família, né? Então, a ideia de ideologia de gênero é uma ideia de que alguém tem um inimigo, né? Por isso que tem um conceito na literatura que eu gosto muito, que é a ideia do pânico moral, né? Então, tem um autor, né, que é o Bachelard, que ele vai falar que em momentos de transição epistêmica ou no momento de transição de um momento do mundo para outras possibilidades, a gente tem uma tendência a reforçar aquele modelo já conhecido, né? Então a gente reforça muito, mostrando que aquele modelo está em perigo. Então todo o debate da ideologia de gênero, né, que é uma expressão que tem que ser usada entre aspas, é essa ideia de que a família vai acabar, de que hoje em dia tudo pode, né? São discursos assim com uma tendência nostálgica, né, de que antes era melhor, que daí aquelas fotos que aparecem, né, daí aparece, sei lá, um grupo de jovens hoje com cabelo pintado, com piercing, os jovens de antigamente falam, ai, olha só o que fizeram com nossos jovens. Tem uma coisa muito, assim, sutil, né, nesse debate sobre a ideologia de gênero, que é uma coisa que me interessa muito, que é o lugar que a infância vai ocupando nesses discursos, né, que tem um projeto, assim, salvacionista, né, que as crianças precisam ser protegidas, né, que as crianças precisam ser defendidas. Porque, claro, dentro da ideia de infância, a gente está trabalhando com a ideia de progresso, a gente está trabalhando com a ideia de futuro. Né? Então, tem um discurso que é uma torção, né, que diz a ideologia de gênero vai corromper as nossas crianças. Né? Estão ensinando, sei lá, todo aquele debate da mamadeira de piroca e todas essas coisas que não existem, na verdade, né? Na verdade, as teorias de gênero, elas não estão lidando, elas não estão propondo uma abolição das diferenças, o fim das famílias, pelo contrário, elas estão lutando para que mais pessoas possam ser reconhecidas e que tenham seus direitos assegurados, né? Para que a gente possa viver num mundo que as pessoas possam se expressar e amar sem levar uma lampadada na cabeça, sem levar um tiro, sem levar uma facada. Né? Então a gente tá, essa é a torção, assim, né? E é isso que o gênero começa a aparecer como algo que produz confusão, como algo que produz malefício, né? Ou a gente vai ver dentro de alguns discursos de alguns deputados a equiparação da ideologia de gênero como um câncer que vai destruir a infância. E, na verdade, o que me parece o tempo todo é que a gente está lutando por possibilidades de inclusão na norma, né? Por possibilidades de expansão desse universo normativo, democrático, em última instância. Tem uma cientista política, que é a Flávia Biroli, que é uma professora da UNB, que ela vai justamente mostrar, né, ela vai usar o gênero como esse elemento analítico, mostrando como na década de 80 e 90 a gente tem uma maior ampliação do horizonte democrático, né, onde as mulheres conquistam direito ao aborto em diversos países, onde os gays conseguem as uniões estáveis, legais, direitos, e tudo isso, e que a gente está num momento de backlash agora, né? A gente está num momento de queda, de uma queda de um coeficiente democrático, onde todas essas ideias elas começam a ser atacadas porque elas são tidas como perigosas, porque em última instância elas mexem nesse modelo tradicional que a gente achou que, né, é assim porque sempre foi. Então a ideologia de gênero ela surge nesse contexto, assim, né, num contexto que é a leitura que eu acompanho, né, a leitura que eu acho interessante de queda no coeficiente das democracias mesmo, né, não só no Brasil, mas em diversos outros lugares. E, bom, né, no início a gente estava falando justamente sobre essa revogação, né, agora da Roe and Wade lá nos Estados Unidos, que talvez tenha a ver com esse movimento todo, né? De que aí tem uma lógica que é interessante, curiosa e triste ao mesmo tempo, né? Que a gente não está sempre numa lógica de progressão do coeficiente democrático, né? A humanidade está caminhando cada vez para passos melhores. Não, porque é todo tempo dá um passo, volta, dá, derruba, ganha um direito, perde. Tem sempre uma coisa complexa aí, né? Não é só agora a gente conseguiu e uhul. Acho que isso. Então, nós chegamos aqui ao final da nossa palestra com Rafael Cavalheiro, né? Né, Ariel? Sim. Então, passo a palavra ao Edilson Souza, o nosso mestre de cerimônia,
né, que vai fazer o seu discurso final. Obrigado, Miriam. Obrigado a todos que nos acompanham. Dessa forma, o TRT 14 e o EJUD 14 agradecem ao nosso ilustre palestrante da segunda edição da Semana da Diversidade pela sua participação. Queremos agradecer também as participações no canal do YouTube da Escola Judicial e convidar a todos para estarem durante a semana inteira, das 16 às 18 horas, no horário de Brasília, conosco. Amanhã teremos a palestra com o tema Por Famílias que Caibam Todas as Existências, Diversidade e Desenvolvimento Humano. Será ministrada pela docente Cíntia Ceará, para a sequência das atividades. Então, a todos, a continuação de uma ótima tarde, fim de tarde, início de noite e até amanhã.